noite, Verônica. Boa noite, Rosane. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Conectadas. E esse Conectadas de hoje é super especial. É o especial das Conectadas. Hoje nós estamos em confraternização com todas as conectadas, com todas as colaboradoras do nosso programa, não é isso, Verônica? É isso mesmo. E aí a gente quer convidar você que está em casa a participar conosco dessa programação. Como? Você já pode curtir, compartilhar, mandar o link para suas amigas e ficar conosco até o final, porque hoje o clima é de festa. E olhem só, dei uma espiadinha de quem está com a gente. Olá, boa noite. Então vocês já viram que o nosso programa hoje está de peso, né? O pessoal está aqui participando também do Conectadas e cada uma vai ter oportunidade de estar falando pra gente. Como é programa de Natal, a gente vai ter história de Natal. A gente vai contar histórias do Conectadas. Você que já conhece, você vai entender um pouco mais desse projeto e vai saber também de novidades para 2023. É verdade. E como é que começou o Conectadas? Só para a gente lembrar, a gente já contou essa história, mas a gente vai lembrar. Conectadas nasceu num momento de pandemia em que precisávamos ficar em casa, né? E nós sentíamos muita saudades uma das outras, a gente queria ter contato uma com as outras. Então o que nós fizemos, nós criamos, Deus colocou no coração do nosso pastor esse desejo. E ele passou para a gente, nós criamos o Conectadas. E muitas participaram também do nascimento desse programa. Vamos conhecer a história dos quadros que iniciaram. Vamos chamar quem que a gente vai chamar primeiro? Então, eu lembro desse desafio. Você lembra? Eu lembro do dia que Deus colocou o desejo no seu coração, você foi o nosso pastor e aí nós fomos convidadas, aliás, convocadas. Você vai contar pelo céu? Não, então conta. Convocadas pelo céu a estar inserida nesse projeto, lembra? Lembro. E aí foi um desafio e tanto. Fala onde você estava quando você aceitou o desafio. Isso aí já estava no programa do ano passado. Eu estava numa loja de utensílios para casa. Quando a Rosane ligou, desesperada, a gente tem um projeto e a gente não entendia nada, a gente não sabia de nada, lembra? E aí, antes das meninas falarem, eu queria que colocar, se puder, um pedacinho do nosso primeiro programa, para você ver como foi difícil pra gente, como era diferente, como tudo muito novo, esse desafio de pandemia, e a gente não sabia o que ia acontecer. E olha como é que ficou a diferença do antes e de agora. Olá, mulheres! Eu sou Rosane, coordenadora das Mulheres Cristãs em Missão da Primeira Igreja Batista de Brasilândia. E é com muita alegria que damos o início ao programa Conectadas, um programa feito especialmente para mulheres que querem estar conectadas com tudo que está ao seu redor. Então, sejam todas muito bem-vindas. E aqui eu vou chamar a Verônica e juntas estaremos nos conectando. Olá, Rosane. Olá, Verônica. Olá, você que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindas. E nós também temos outras parceiras que estão conectadas junto conosco. Vamos conhecê-las? Esse foi o nosso primeiro programa. Quanta diferença, né, Verônica? Só quanto crescimento. E depois daí a gente teve tantas outras experiências, lembra, Rosane? Como a gente passou por temas diferentes, convidadas diferentes, né? Criação de quadros diferentes, convidadas que vieram para somar com a gente, né? É verdade. Muito especial. E você preparou ali um quadro com o nome de meninas muito especiais, você vai falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, quando o programa Conectadas nasceu no coração de Deus e a partir daí ele lançou para você esse desafio, Deus já tinha esses nomes escritos na palma da mão dele, cada uma com o seu chamado. Eu chego a me arrepiar porque não tenho dúvidas disso em momento nenhum. Porque cada vez que você fazia um convite e a pessoa aceitava, a gente se alegrava, lembra? E quando o Conectadas nasceu, ele não tinha nenhum conteúdo, não tinha nenhum projeto ainda em papel. Foi um desafio e tanto. Então, quando a gente pensou em arte, Deus colocou no seu coração A Lígia e a Tati. E a Tati. E aí, a Lígia e a Tati, como que é? A gente chamou e elas aceitaram de cara? Eu queria convidar você a assistir a primeira peça da Lígia. Você lembra? Da Lembro. Foi uma peça que ficou marcada nas nossas memórias, né? Porque foi bem impactante o nosso primeiro programa.
E é uma boa a gente E assistir. teve um retorno, mulheres se identificaram com aquela peça, vidas, né, deram testemunhos de como foi impactante aquela peça. Eu quero te convidar a assistir um pedacinho dela para você ver como testifica no coração de Deus o chamado de cada conectada. Então, para contar essa história da Tati e da Lídia, como foi aceitar o convite, eu vou convidá-las, já que elas estão aqui, e elas mesmas vão falar com as próprias palavras delas, né? O que é Conectadas para ela, como foi aceitar o convite, como é fazer o Conectadas com a Arte. Venham, meninas. Sejam muito bem-vindas, né? São as nossas artistas. Nossas conectadas com a arte. A gente vai chegar para cá e vocês vão ali assumir o nosso lugar. Isso aí. Então, eu recebi primeiro o convite. E foi aquele videozinho que vocês passaram. Depois a Rosane veio com uma nova proposta. E eu falei assim, eu preciso de uma pessoa para somar comigo e ser a minha parceira. E cheguei para Tati e falei assim, Tati, eu preciso de alguém para ser a minha irmã numa história que a gente fez depois. Eu era uma maluquinha e ela era irmã muito zelosa e me salvou de uma furada. E ela aceitou. E depois disso, nós nos tornamos parceiras. E aí agora é a sua vez. Não tem muito o que falar, é isso que ela falou mesmo. A gente vem, durante esse tempo, né, fazendo os quadros do Conectadas com Arte, né, e está sendo uma experiência muito boa. Mas em momento nenhum passou na cabeça de vocês assim, meninas, a gente convida vocês para fazer um quadro. Quadro? Que quadro? Não posso, não quero, não vou. Em algum momento nenhum? Não, no meu não. Muito bem. Porque a gente sabe que foi Deus mesmo que assim, separou vocês para estarem nesse quadro. E como é que é para vocês fazerem assim um tema? Então, quem cria as histórias sempre sou eu. Olha. É sério. Aí a Rosane, ela traz um tema, ela fala assim, Lígia, eu preciso fazer uma história sobre esse assunto. E eu falo assim, Rosane, me dá um tempinho. Aí meu cérebro não para mais, gente. Eu durmo, acordo, almoço, 200 coisas fazendo e aquela historinha lá no fundo. De repente brota. Aí eu ligo pra Rosane, é assim, assim, assada. Ela, Lígia, perfeito, tem a ver com o assunto que eu queria falar. E aí a gente vê a mão de Deus. Não teve uma vez que eu não criasse uma história que não batia. E ela nunca me dava um tema, só assim, o versículo, o assunto, ela só me dava um tema. Mas normalmente o tema que ela me dava acabava batendo com a mensagem que ela pretendia trazer. E era sempre a confirmação da presença de Deus nesse mistério. Eu vejo isso como um único nome, Espírito Santo. Verdade. Né? É o Espírito Santo que atua, né, que faz com que a gente fale aquilo que Deus quer que a gente fale. Né? Isso Aí, entrava lá no 2. Tati, por favor, eu preciso de você. A minha história não consegue acontecer se eu não tiver minha outra metade. Aí a Tati, mas eu, agora? Tá bom. E a gente marcava aqui na igreja, no meio da rua, já fizemos no meio da rua, na casa dela, na minha casa, e as histórias iam saindo. E qual foi a história que vocês fizeram, que vocês criaram, que foi assim, a mais marcante, que vocês gostaram mesmo de fazer? Pra mim, foi a que a gente fez na rua, né? Foi a primeira, onde ela foi a minha irmã ajuizada. Que você matou matou de de uma uma frase. Mas essa realmente teve um retorno, principalmente das pessoas de casa. Falam muito ao coração das mulheres. Eu lembro que o chat não parava, né, Rosane, de tantas pessoas comentando a respeito desse tema, porque foi um tema bem marcante mesmo. Meninas, obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. E enquanto vocês vão sentar, eu queria falar uma coisa. Só um pouquinho, a gente não pode deixar de encerrar sem falar. Sim. Eu sou a Lígia. Eu sou a Tati. E juntas nós somos Conectadas com Arte. Gente, muito legal. E eu quero falar uma coisa que a Lígia falou, eu estava aguardando para falar em algum momento e eu acho que é o momento perfeito. A Lígia falou que nasceu uma parceria ali, né? E é uma coisa que aconteceu também com muita naturalidade. Eu acho que eu me aproximei muito, fiz muitas amizades por conta do Conectadas. Ganhei muitas amigas, né, por causa do Conectadas. Vamos conhecer a história de outra Conectada? Vamos conhecer. Então, é uma bem engraçada, que faz a gente rir, que não é com a arte, que é com temperos.
É verdade. Vamos lá, Nancy. Nancy vai estar falando em nome dela e da Kelly, que também faz parte, né, do Conectadas com os Temperos. Inclusive, eu acho que faz muita falta esse quadro no nosso programa. Tem que voltar com mais frequência, porque Conectada com Tempero não pode faltar. Vem pra cá pra mim, aqui no meio, conta pra gente. Boa noite, meninas. Como a Rosana me chamou e falou, é engraçada, a minha história não poderia ser diferente. Na primeira, foi eu e a Kelly, fizemos uma receita de abobrinha e falamos o tempo todo de berinjela. E só depois que foi pro ar que nós vimos que a gente ficou... Depois que assistimos, né? Depois que assistimos. Aí nós assistimos e falamos, ué, berinjela, mas a receita foi de abobrinha, que ninguém percebeu isso. Então comigo não poderia ser diferente. Quando fala de Nancy, não poderia ser diferente. A Rosane, quando começou com esse programa Conectadas, para mim foi muito bom, porque eu sempre fui muito agitada, muito elétrica e participativa das coisas, e eu estava num mundo muito presa dentro de casa, e eu estava começando a entrar numa depressão, porque aquele mundo não era o meu. E quando surgiu Conectadas, foi uma bênção na minha vida. Obrigada, meninas, porque vocês proporcionaram, não só a mim, mas a algumas clientes minhas que eu havia passado o programa de vocês, e elas depois me ligavam, e pessoas espíritas falavam assim, que bênção. E é muito bom a gente ouvir que uma pessoa espírita consegue ver o nosso agir de Deus num programa assim, de culinária, de arte, e o programa da Laísa foi muito elogiado pela minha cliente, que realmente é essa menina que é espírita, e a gente vê o mover de Deus no programa Conectadas. Obrigada, Nancy. Valeu. A Kelly está lá na cozinha, trabalhando. Trabalhando. O nome é Conectada com Tempero. Tempero com graça. Um beijo, Kelly, para você. Obrigada por essa parceria. Obrigada por ser também uma Conectada com Tempero. Já que a Nancy falou da Laísa, vamos chamar a Laísa, que ela também tem algo para falar. A Laísa, no início, era conectada com a maternidade. Depois nós vimos que o assunto dela era tão amplo que nós resolvemos, né, trocar o nome. E ela vai vir falar sobre isso. Obrigada, tudo bom? Tudo bem? Prazer. É um prazer meu, como sempre, né? Fazer parte dessa equipe e estar junto, né, com cada um de vocês aqui e aí também é sempre um grande prazer. Eu me sinto muito honrada e como a Rosane me pediu para pensar num quadro que tinha marcado mais, eu quero trazer aqui para vocês, né, a lembrança, um quadro que nós falamos sobre doenças autoimunes, né? Foi um quadro que me marcou bastante, vocês lembram, né? Muito. Que foi gravado lá na minha sala, no meu consultório, que agora não é mais o meu consultório, agora eu estou em outra sala, em um outro ambiente. E o que mais me marcou, além do fato de eu também ter, né, uma doença autoimune e poder compartilhar com você, para que você entenda que isso é algo que a gente pode superar, foi o fato de que naquele dia eu pude, junto com as minhas amigas, estar na minha sala nova, e ali nós oramos e nós consagramos aquele espaço ao Senhor. Então eu vi o cuidado de Deus em preparar aquele momento e essas pessoas para estarem junto. E eu queria trazer essa palavra para você. Se você tem um sonho, se você tem projetos, e com certeza você tem lutas também, não deixe que as lutas sejam maiores do que os seus sonhos e seus projetos. E é isso. Gente, eu tenho que falar. Esse dia foi muito emocionante. Nós gravamos todo Conectados. Assim que a gente chegou, a Laísa falou que tinha uma surpresa. Gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês no final do programa. E a gente ficou assim, o que será, né? E nós gravamos todo o programa foi legal, foi bonito. E no final ela convidou a gente para ir no novo consultório dela. Sim. E nós fomos lá, nós pudemos ir lá orar, né? Abençoar aquele lugar. E foi assim, gente, foi um privilégio pra gente, né, Verônica? Foi um privilégio, foi muito emocionante. E a respeito desse tema, esse tema lá, ele foi sugerido por uma das nossas conectadas que assiste, e a gente não tinha noção de quanto esse tema era comum.
né? E depois que foi falado, a gente teve retorno de muitas mulheres. Se você não assistiu, você pode voltar lá na playlist do Conectadas, você vai estar lá. Graças a Deus o YouTube nos dá esse privilégio de você voltar lá e reassistir. A gente viu que muitas pessoas se enquadram fazem parte da doença autoimune e não sabem, não sabiam até então. Então, assim, o Conectados teve essa missão de trazer coisas esclarecedoras, abordar assuntos que até então não eram falados, né? Então, com certeza, um mega projeto, e a gente quer agradecer muito a você, Laísa, porque você, nossa, contribuiu demais conosco nesse ano de 2022, e a gente quer, né, 2023, continuar estreitando essa aliança com vocês, né? Que na verdade todas vocês fazem parte de uma aliança conosco no programa Conectadas. Muito obrigada. Obrigada a você, Laísa. Ela falou em doenças autoimunes. Olha como um vai puxando o outro. Então, nós vamos chamar a Simone, que é conectada com a saúde, e como ela trouxe informações importantíssimas sobre a saúde da mulher. Lembra, Verônica? Eu lembro. Cada programa maravilhoso. E nós temos ela aqui hoje. Muito bem, beijo da gente. Olá, Conectadas. Eu quero agradecer muito a Rosane, a minha querida, a Verônica, toda essa equipe da Conectadas por me convidar para fazer parte desse projeto, que eu achei um projeto incrível, porque a informação, ela faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu me senti muito privilegiada em poder compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido, né, ao longo dos anos, e trazer essa informação de forma clara e objetiva para todas as conectadas que puderam nos acompanhar. E um programa que me marcou foi o da doença autoimune, que foi uma sugestão de uma conectada, como a Verônica falou, e foi um tema muito bom, porque era um assunto até então muito desconhecido. A gente, quando pensa em saúde da mulher, fala de câncer de mama, de câncer de colo de útero, e ninguém nunca parou para pensar nas doenças autoimunes. Então, nesse programa de doença autoimune, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho do quão amplo é esse tema, e mais do que isso, trazer esperança de que nunca é um ponto final. Existem tratamentos, existem soluções. Apontar um caminho que traga esperança me deixa sempre muito feliz. Porque cada vez que eu falo ao programa, eu sempre procuro dar essa esperança para as mulheres que estão nos ouvindo, de que, olha, é um câncer, mas câncer hoje não é mais sinônimo de morte, hoje tem tratamento, procura ajuda, é uma doença autoimune, tem uma rede de pessoas que podem te ajudar. A gente teve a oportunidade de falar com o profissional que trata esse tipo de doença, então foi muito legal. Então, Simone, eu te agradeço todas as tuas palavras, por todas as tuas palestras, pelos seus ensinamentos, foram aulas, né? Nós tivemos. Te agradeço muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pela confiança, pela parceria de sempre. Estamos aqui. Estamos Se a gente juntas. puder ajudar, estamos juntas. Muito obrigada. No início do nosso programa, nós tínhamos as convidadas que não vinham ao nosso programa porque era pandemia, nós não podíamos ter esse contato. Então, nós precisávamos de vídeos de pessoas gravando as mensagens, né, falando sobre um determinado assunto. E quem nos ajudou muito neste momento foi a Conectada com a Palavra, a Silvana. A Silvana era quem convidava as meninas. A ponte, né? A ponte. As mulheres muito... Apesar de que algumas vezes também, vem. Algumas vezes também ela foi a nossa convidada, né? Falou pra gente. Isso aí. Bom, é um prazer enorme estar com vocês, porque eu acredito muito no programa Conectadas. Eu acredito que quando a gente traz algo do coração, mexe com o coração dos outros que estão do outro lado da telinha. A gente fica aqui preocupado em como vai ser gravado, o que a gente vai falar, se a gente não vai falar nenhuma besteira, porque a gente quer alcançar você que está aí em casa, você que está aí no seu aconchego do lar. Mas o que foi muito interessante é que quando a gente começou a procurar as pessoas para falar, a gente teve duas meninas muito amigas que moram em Brasília, outra na Tijuca, e elas aceitaram muito bem. A preocupação era, será que eu vou falar o que vocês querem que eu fale? E sabe, meninas, uma delas, que é assim, uma amigona, a Lúcia Martiniano, ela faz divulgação do Conectadas com as mulheres lá de Brasília.
Ela fala assim, o programa de vocês é muito legal. Quando a gente passou a palavra dela, ela assistiu, e quando ela viu o programa, ela falou assim, gente, eu não vejo programa de mulheres de igreja desse jeito. E é muito gostoso poder saber que a igreja está investindo em divulgar, em atender as necessidades das mulheres. E vocês estão de parabéns, porque vocês estão conseguindo levar adiante. A minha palavra é que não desistam. É difícil, mas não é impossível. Quem faz também outro trabalho, eu vivo fazendo trabalho para as crianças, e o trabalho para crianças aí acaba sendo, exige muito, porque você tem que ter muita didática. Mas eu queria deixar aqui um agradecimento muito especial, foi na minha homenagem no Dia das Mães. Eu fui para falar sobre mãe adotiva e recebi uma homenagem linda, não esperava, não sabia, e fiquei emocionada, chorei. Foi realmente uma surpresa. Foi lindo, lindo, lindo. E vocês fazem isso, vocês nos trazem surpresas todas as vezes que vocês promovem um programa. Muito obrigada, parabéns pela dedicação e pelo trabalho de vocês, tá? Estarei à disposição para ajudar quando vocês precisarem. Nós é que agradecemos, você trouxe e enriqueceu muito o nosso programa com essas parcerias que você tem com as meninas, né? De longe, de outro estado, de muito longe, e contribuiu demais pra gente. A gente também cresceu muito com essas participações, tá bom? Nós é que agradecemos. Obrigada. E agora, para a gente terminar essa parte de quadros, nós temos Conectadas com o Pai. Esse Conectadas com o Pai também foi uma história muito linda, né? Iniciou com a Márcia Amarante, depois a Rose Lacerda, e agora nós temos o trio, Márcia, Rose e Márcia. Márcia Cavalcante também faz parte dessa equipe. E nós vamos convidar as 3 conectadas com o Pai para virem aqui e darem uma palavrinha para a gente. A gente vai chegar aqui um pouquinho pro cantinho, para a gente estar ouvindo Isso aí. E aí, meninas conectadas com o Pai, que desafio também para vocês, né? Porque não desmerecendo os outros quadros, mas esse quadro é aquele quadro responsável para finalizar o programa, né? Completar com a palavra e fechar com chave de ouro. E aí Deus coloca na mão de vocês essa responsabilidade. E aí, como é que faz? Como é que começou? Como é que foi aceitar esse desafio? Eu comecei, deixa eu começar. Pra mim foi muito difícil, eu falei com Rosane porque eu sou muito tímida, e gravar pra mim era um negócio assim que eu falava, não, eu não vou conseguir, mas quando a gente para pensar que quem chama não é ela, é Deus, e é Deus que faz a obra, então a gente acaba aceitando e acaba vendo que no final das contas, né, dá certo. E com o passar do tempo a gente vai pegando mais um jeitinho assim com a câmera, Deus vai ajudando. Mas a Rosane me pediu para falar de um programa que tivesse marcado, né, a minha passagem por Conectadas, e foram muitos programas, né, mas teve um que realmente eu vou levar para a vida, que eu tenho certeza que eu vou estar velhinha e que eu vou me lembrar desse programa, que foi uma experiência que eu tive muito grande com Deus. Eu ia falar, foi um programa que falou sobre as 5 linguagens do amor, e eu estava muito tensa. Porque quem ia falar antes de mim é uma querida, a Rose Graciliano. Beijo, querida, admiro muito você. E o tema que ela vinha trazer era uma coisa que eu precisava levar para a parte Bíblia. E eu falei assim, gente, como é que eu vou falar as 5 linguagens do amor na Bíblia? E se eu falar a mesma coisa que ela, vai ficar uma coisa repetitiva. E eu pensei assim, bom, eu não vou conseguir alcançar o nível dela. Ela é uma psicóloga, né? Eu admiro muito ela, como eu disse. Eu falei, o que eu vou falar depois da Rose? Eu não vou ter o que falar. E eu sempre, todos os conectados, gente, todos, eu escrevi. E eu sentava com a Bíblia e eu falava, Espírito Santo, me ajuda. E era muito engraçado e muito bom que cada vez que eu lia, quando eu acabava, eu lia e falava, eu mesma ficava admirada com o que eu li e falava assim, gente, isso aqui não foi eu. E eu tinha essa certeza que não era eu que tinha escrito aquilo ali, era a ajuda do Espírito Santo que estava ali comigo. E nesse programa eu não consegui escrever nada. E eu precisava mandar o programa para a Rosane na segunda-feira de manhã. E foi passando a semana toda, eu sentava, eu lia a Bíblia, e eu falei, gente, eu vou falar que Deus é amor. Aí quando eu falo assim, Deus é amor, como a gente está falando das linguagens do amor, mas parece uma coisa muito simples, mas, gente, não saía nada. E eu fui vendo os dias passando, quando chegou sexta-feira, eu falei, meu Deus, eu sempre gravava sábado ou domingo, 6 horas da manhã, que como eu gravo do lado de fora, eu precisava gravar muito cedo por causa do barulho, né, vizinho, tal, carro.
E chegou na sexta, ainda não tinha nada, e eu fui orar, e eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não sei, eu não consigo escrever nada. E aí quando chegou no sábado, eu ainda não tinha nada, eu falei, bom, só tem amanhã que é domingo. Eu falei, pô, Espírito Santo, me deixou na mão, não vai ter conectado com o Pai. E aí, antes de dormir, eu estava muito ansiosa, e eu orei mais uma vez, falei, Senhor, tá na tua mão, eu não posso fazer mais nada, eu não sei o que fazer, e eu fui dormir. Tensa, mas fui dormir. Isso de sábado para domingo, que domingo seria o último dia que eu teria 6 horas da manhã. E no domingo, quando eu acordei, eu sentei assim na cama quando eu acordei, e eu não sabia se eu estava sonhando ou se eu estava acordada. E eu falei assim, não, gente, eu tô acordada assim. E foi a maior experiência assim, que eu tive com Deus no meu Conectado com o Pai, foi nessa ocasião que, quando eu acordei, eu tinha sonhado exatamente um programa inteiro. E o meu sonho foi desde a preparação. No meu sonho eu pegava o celular com um tripé, eu colocava lá para filmar. Eu orava, que antes de gravar eu sempre orava ali sozinha, eu e o celular. E no meu sonho eu falei todo o programa, até a oração, e eu desliguei a câmera e eu acordei. E quando eu acordei, eu tinha o programa pronto. E foi Deus que me deu ele do início até o final. Foi o primeiro conectado, o único que eu não precisei escrever, porque esse foi realmente mandado de Deus para minha vida. E foi uma experiência assim que vou levar para a vida. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue te usando, porque você foi uma parceira, foi minha. Porque eu tive esse convite, eu fui a primeira pessoa que ia fazer Conectada. E Rosana sabe o porquê que eu deixei de fazer. Então, Marcinha veio assim de Deus mesmo, substituir isso tudo, que eu tinha essa responsabilidade com Rosana, que ia ser, aceitei logo. E o que eu venho trazer do tema que falou muito comigo foi a força de ser mulher. Olha só o que foi. O que eu passei, ela me deu esse tema para trazer também na palavra de Deus, das mulheres que cada uma teve a sua luta como mulher de Deus, né? Teve a Joquebede, ela com se desprender de Moisés e colocar ele ali e saber que Deus ia guiar ele, levar ele para algum lugar mais seguro. Isso falou demais no meu coração, eu tenho que trazer isso na palavra de Deus. Maria, de trazer, saber que ela tinha responsabilidade de alguém que ia ser um salvador, e ela como uma virgem, como resistir isso e falar sobre o que ela ia guardar ali dentro dela e ninguém ia entender. Então a força de ser uma mulher assim é acreditar em Deus e saber que Ele tem um controle da sua vida e Ele encaminha as coisas tudo no lugar certo. E foi o que Ele fez com a minha vida. Para chegar a querer ser uma conectada com o Pai, você tem que estar conectada com esse Pai mesmo. Que eu tive uma luta muito grande durante a pandemia, mas quando eu ia sentar lá e gravar esse Conectada com o Pai, Ele me dava direitinho, sem ter tempo, que eu falava para ela, meu Deus, eu vou ter que... Eu escrevia, sentava, Ele me dava direitinho a palavra. A gente tem que se conectar com Ele, com esse Deus maravilhoso. Ele te dá e você... Rosane não sabia quantos que fazia de Conectado com o Pai não tinham o tema, eu não tinha, né? Fazia, orava, andava. Ela, Rose, é o que está acontecendo na gravação, que você não tem a gravação, que ela não pode mandar, que é grande. Para poder eu saber até, né? Que tem pessoas que querem às vezes saber para saber o que vai falar. Eu falava. E eu falava, Deus, o Senhor é maravilhoso. Às vezes nervoso para poder aprontar ele antes com a palavra, mas né, a gente tem que a responsabilidade que você que está em casa. Você que ouviu uma palavra de Deus, mas uma coisa mesmo que vai no teu coração, vai te curar, vai te sarar, vai te fazer feliz. Então a palavra de Deus faz isso. Ela te sustenta, ela te levanta. E essa palavra que é ser uma mulher forte, né? Essa mulher que só Deus mesmo que nos deu essa força, que ali eu falo que não é de nós, mas a força vem do alto. Ela vem dele, que é uma coisa que você não entende. O que eu passei, ele me deu essa força, sem medo, né? Foi o que a mãe do Moisés fez, eu não posso ter medo. Ele vai ser morto, então eu tenho que confiar que Deus tem algo. E um homem que libertou o povo, né? É o homem que levou esse povo até... Não chegou à terra prometida, mas foi quem levou e atravessou toda a travessia que Deus queria que ele fizesse. Então, a gente tem que confiar nesse Deus. Tudo que Ele nos dá,
qualquer uma de vocês que são conectadas com o Pai, nós sabemos a responsabilidade quando estamos ali, não é fácil. Rimos, né, quando assistimos, ai meu Deus, tem palavrinhas que falam até, coloquem em lugar que não é, sabemos de verbos, de coisas. Eu tenho uma pessoa que assiste que me corrige. Mãe, a senhora falou, então não é o nervoso, você está gravando, você não dá para, assim, as palavras às vezes não vêm perfeita, né, que tem que falar direito, um português exato, mas só em estar servindo esse Deus, de fazer isso com alegria, de alcançar pessoas em casa, isso para mim é um privilégio, a Conectada. Muito obrigada, vocês meninas, de me dar esse privilégio, de saber que pessoas que estão em casa vão ouvir e vão se alegrar com esse Pai, que é a Conectada. Quem tem que agradecer somos nós e todos os que assistem, né? Verdade. Fala, Marta. E agora sou eu. É para falar como eu cheguei? Isso, Então, eu sou bebezinha ainda aqui, né? Não de idade, né? Mas no Conectadas com o Pai. Como ela falou, é um privilégio e é uma alegria muito grande, mas é uma responsabilidade, né? E quando você conversou comigo lá na classe da EBD, quando a gente estava lá naquela salinha, quando você fez o convite, eu acho que eu nem tinha entendido bem o convite que ela estava fazendo, né? E aí a gente conversando no final, ela, mas você aceita? Aí eu falei, aceito. E passou pouco tempo, ela já mandou mensagem, ela já mandou tema. Eu falei, gente, o negócio é sério. Aceitou, tem que começar a trabalhar. Assim, aceitou, Eu falei, sério. E aí começou a me dar um nervoso, mas como elas procurou assim, dar o tema com antecedência, né? Aí a cabeça já vai trabalhando, pensando, né, no tema, na palavra. Eu falei, Senhor, como eu vou fazer como a Márcia? Eu tanta Márcia, veja a Rose, né? E tem todo um cenário, né? E tem a questão das palavras e não é para nós, né? Não é só para nós, mas quando Deus dá a palavra, Ele dá primeiro a nós, né? Cada uma. E para a gente colocar, passar à frente é uma responsabilidade muito grande, né? E eu tinha muito medo de passar algo que tivesse fora do contexto, né? E foi muito emocionante para mim o primeiro programa. Quando eu terminei de assistir o programa, eu falei assim, Marcos do meu lado, né? Eu falei assim, amor, parece até que a gente combinou, mas tá tudo casando, né? Cada quadro tá combinando com o outro, e a palavra foi se confirmando. Acho que o meu primeiro programa foi quando o pastor Dario também gravou, assim. Acho que a gente usou até textos bíblicos, citou os mesmos, e eu fiquei muito feliz e assim, alegre por ter, falei até com o Senhor, Senhor, muito obrigada porque o Senhor deu a palavra que era para dar e tudo se confirmou, né? Porque a gente não quer falar besteira, a gente não quer falar por nós mesmos, a gente quer que seja a palavra de Deus, né, sendo transmitida. E a gente não combinou mais uma vez, mas falando do tema que mais marcou foi 5 linguagens do amor para mim. Né? Mas um pouco assim, né, diferente, né, da Márcia, porque eu ainda também não estava, né, como, né, conectadas com o Pai, mas quando a Rose Graciliano trouxe, eu pensava que eu sabia tudo das 5 linguagens do amor, e aí quando a Rose começou ali a explicar pra gente e mostrar outros lados, né, eu falei, nossa, eu pensei que eu soubesse tudo, eu não sei nada. Eu devo ter falado já até alguma coisa errada, assim, para alguém, porque a gente pensa nas 5 linguagens do amor um pouco no nós, né? Em nós. Mas eu aprendi ali que é mais sobre o próximo, que é mais sobre o outro. Além disso. Né? E foi muito importante porque a gente se relaciona. A gente não fala só de casais, a gente, né, trabalha muito com a classe de casais e a gente fala muito sobre isso, sobre relacionamentos de família, de casal, mas na verdade as 5 linguagens de amor a gente utiliza nesse momento aqui que nós estamos agora, né? Eu aprendi a conhecer mais, né, olhar mais para minha próxima, para minha amiga, né? Para outros casais, para o meu esposo, para os meus filhos, tentando identificar quem eles realmente são, né, aquilo que faz diferença para eles, né, e às vezes a gente
Assim, isso até ajuda nessa conexão, né? A gente tem uma conexão melhor nos relacionamentos quando a gente entende o outro, né? E aí, 5 linguagens do amor foi muito importante para mim, por isso, marcou bastante. Conectadas com o Pai, como vocês falaram, é muita responsabilidade, porque primeiro, vocês têm que ter essa conexão com Deus, porque senão a coisa não flui. E como nós já falamos aqui, é o Espírito Santo que faz tudo a luz. Então, meninas, muito obrigada mesmo, que o Senhor, o Pai, o nosso Pai, continue abençoando a vida de vocês, para que vocês continuem abençoando a vida de outras pessoas também. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Olha, nós falamos tanto na Rose Graciliano, que eu quero deixar um beijo muito grande para você, Rose, que é nossa parceira. Em vários momentos nós convidamos a Rose para estar falando com a gente, ela tem marcas, né, no nosso programa, e eu vou dizer também na nossa MCM. Então, Rose, muito obrigada por tudo que você tem representado para a gente. E aí, meninas, existe um grupinho aí de mulheres conectadas que nunca aparecem. Eu sei que quando acabar o programa, elas vão querer me dar uma coça. Mas eu vou convidá-las aqui, porque elas só trabalham por trás, tá? Então eu vou falando os nomes e eu vou falando o porquê, tá? Primeiro eu quero chamar a Renata. Olá, meninas! É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E agora eu queria falar um pouquinho, né, de como que tudo aconteceu, mais ou menos, né? Eu sei que vocês já sabem o que aconteceu, de como tudo surgiu, né? Esse desejo, né, brotou no meu coração de estar ali ajudando. Então, no início foi uma coisa assim muito legal, onde eu tinha, né, algumas ideias, ia passando pro papel, eu passava para Rosane, passava para Verônica, e aos poucos ia saindo. Só que nessa época, foi a época também que a nossa igreja começou a fazer as gravações, né, os cultos online, então eu fiquei muito envolvida ali nas câmeras, né, ajudando, então eu fiquei muito atarefada, eu fiquei muito sobrecarregada, muitos afazeres também, e foi que eu precisei, foi necessário estar me afastando um pouco, né? Então esse foi realmente o motivo pelo qual eu me afastei, mas foi assim, tudo permitido de acordo com a vontade de Deus, né? Então eu vejo que eu contribuí muito, sim, né, ali no início, mas eu não saí, não deixei ninguém ali precisando de ajuda, nada, né? Eu acho que Deus supriu muito bem essa necessidade e eu fico muito feliz em ver realmente que o programa cresceu, foi uma coisa assim que alcançou muitas mulheres, que ajudou a muitas mulheres também. Então, eu tenho um imenso carinho pelas conectadas, por esse programa, onde eu ajudei, onde eu vi nascer, onde eu pude também acompanhar os resultados. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né, por Ele ter, né, me colocado ali no início para ajudar, como eu também entendi a vontade dele, do momento que eu precisei me retirar, mas eu sempre estive ali junto, né, com as conectadas. Então, a minha mensagem é essa, eu quero agradecer do fundo do meu coração, né, pela dedicação de vocês, pelo carinho, e é isso aí, né, como as meninas, né, Verônica, Rosane, falavam, ficava por trás, agora vocês estão me vendo, né, eu estou aqui e eu desejo tudo de bom para cada uma de vocês, ó. Beijos! A Renata Ramos já vem aqui na frente. Pra quem... Por que Renata? Fala, Verônica. Pra quem não sabe, a Renatinha, ela foi uma das idealizadoras do projeto no começo, né? Ela era a nossa produtora. Produtora, a palavra certa. A nossa produtora. Ela nos ajudou no começo a criar muitos conteúdos e temas, e ela não queria estar aqui, fica aqui. Não olha pra mim de cara feia. Eu não vou chamar só você, não. Eu vou chamar também a Célia Barreto. A Célia, ela apareceu 1 ou 2 vezes no programa, mas ela tem uma importância muito grande no apoio, na força que ela nos dá. Foi uma que aceitou no começo também, né? Naquele dia da ligação, olha, a Célia estava com a gente. E vem sempre como convidada, também contribui muito, né? A
Maria Regina, que nos ajuda muito dando sugestões de tema. Então, é hora também do povo conhecer, o público precisa conhecer. E a Emily. Emily não precisa falar nada, ela vai vir aqui só para vocês verem esse rostinho jovem, lindo, essa vida que nos ajuda tanto. Então a gente não poderia deixar de agradecer. Você não vê a Emily, mas a Emily te vê, que ela tá sempre por trás das câmeras gravando a gente. Se vocês quiserem falar, a gente vai dar oportunidade, mas se vocês não desistirem... Não quero falar. Mas para vocês terem noção, elas são tímidas, mas são pessoas que foram fundamentais na criação e na execução também do programa Conectadas. E até hoje, né, a gente sabe que são pessoas que a gente pode contar, né? E é isso aí. E é o nosso muito obrigada, que sem vocês, com certeza, a nossa carga seria mais pesada. E a Marley, Rosane? Não, a Marley eu vou chamar especial. Vem, Marley. Pensei que você tivesse esquecido. Olha só, tem muitas outras pessoas que a gente gostaria que estivesse aqui conosco também. Fizemos o convite, mas ainda assim as pessoas não puderam, porque a gente entende que o mês de dezembro é um mês corrido, né? Mas sintam-se beijados, agradecidos pelo Conectados também. Você que fez parte, que faz parte dessa história. Vem aqui, Marley. Marley, ela é aquela que dá aquele toque especial, toque feminino. Eu vou pedir a Emily para voltar lá, que ela vai mostrar pra gente as coisas belas que a Marley faz para nos encantar. Além de vir também como convidadas. Como convidadas, né? Mostra aí para elas mais de pertinho alguns detalhes da Marley. Enquanto a Emily mostra, eu vou estar falando aqui de algumas meninas conectadas que não puderam vir, mas é claro que a gente não poderia deixar de falar o nome delas. E aqui na frente também eu vou chamar a minha mãe, a Jane, que ela também não aparece em quadro nenhum, nem cá a mãe, mas ela é a nossa intercessora. Quando a gente está gravando, ela está na parede assim, atrás, né? Orando, intercedendo, e no início, principalmente, quando havia muita insegurança, muito medo da nossa parte, nós sabíamos que tinha alguém orando por nós no momento exato da gravação. Então, ela tem que aparecer também, o povo precisa conhecer. E eu quero agradecer também a Jennifer, que no início ela editava o nosso programa e a gente não sabia nem como enviar o vídeo. E ela nos ensinou o beabá, o passo a passo. Então, Jennifer, muito obrigada. Hoje em dia, quem realiza esse trabalho é a Tati Pimentel. Beijo, então, Tati, muito obrigada também. E teve também a Tatiane Siqueira, que é a minha filha, que ela também já participou do nosso programa como produtora, gravadora, que fazia os sorteios, né, no Instagram. E em especial, e último, né, ao nosso pastor Dario. Muito obrigada, porque além dele ter trazido para a gente esse desafio, né, ele nos apoiou, nos encoraja todo dia. Né? Então, pastor Dario, muito obrigada mesmo, porque o Senhor confiou na gente, o Senhor confia na gente. Né? Então, está aqui o nosso muito obrigada. E a toda a igreja, né? A nossa igreja também que nos apoia, e a você que está em casa. Né? São as conectadas que nos assistem, que compartilham, que curtem. Muito obrigada por todas vocês. Alguém vai falar? Quem vai falar? Ninguém vai falar. Vocês estão entendendo por que ela chegou por trás da câmera? A Célia vai falar. Não quero falar nada, não. Quero só agradecer, é um privilégio que a gente está Eu quero agradecer os Conectados, porque quando o Conectado começou, eu ainda não estava muito entrosada assim, com as mulheres da igreja, não conhecia algumas de vista, né? E assim, foi, mesmo em casa, foi a oportunidade de conhecer as irmãs, de me sentir integrada na igreja, mesmo tão longe, né, por causa da pandemia, mas o Conectados permitiu isso, essa oportunidade de estar juntos mesmo longe. Então, eu estou agradecida ao Conectados por causa disso. Muito obrigada, meninas. Quanta história Conectados tem, né, Verônica? Foram mais de 50 programas. Mais de 50 programas, e cada programa foi um programa especial. Foi um programa feito com muito amor, com muito carinho. Mas, né, Verônica, a pandemia, graças a Deus, já acabou. Nós agora temos a oportunidade, nós temos o privilégio de estarmos pertinhas umas das outras. A gente não precisa mais estar virtual, a gente não precisa mais fazer reuniões de chat, de Zoom, isso, videochamadas, né? Nós podemos estar juntos. Então, eu quero falar para você,
Eu não sei de que igreja você é, mas agora é o momento de voltar. Agora é o momento de estar no templo do Senhor, na casa do Senhor, com alegria. E eu quero deixar esse desafio para você participar do grupo que tiver na sua igreja, escola dominical. Volte, já é tempo de voltar. Mulheres da PIB de Brasilândia, convido vocês, desafio, a participarem conosco das mulheres cristãs em ação. Vamos agradecer muito a Deus, porque agora nós podemos estar juntas, nós podemos viver tudo o que nós vivemos nas Conectadas, nós vamos continuar, mas agora presencialmente, juntinhas, aos domingos, 17 horas, nós esperamos por vocês. Não é isso? Peraí, então por que você está falando isso, Rosane? Acabou? Não é que acabou, nós estamos dando uma pausa, porque agora nós vamos dar ênfase ao presencial. Fechou um ciclo para abrir outro ciclo agora, que é o presencial. Mas a gente quer agradecer muito a vocês conectados e conectadas, porque afinal nós alcançamos os homens e as mulheres. Um programa feito para mulheres, curtidos também pelos homens. Exatamente. A gente quer agradecer você por todo esse tempo que você acompanhou o nosso trabalho, o trabalho da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. E como a Rosane falou, a gente quer deixar para você o desafio de você se aproximar mais do corpo de Cristo, né? Para estar mais presente. A gente tem novos. O ciclo está se fechando aqui do Conectadas, mas vai abrir um novo ciclo em 2023. Deus tem novos projetos, novos sonhos para a nossa vida, para a nossa igreja, e eu tenho certeza que para você também, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja. Então, se você ainda não sentou e não projetou, é hora de sonhar, porque 2023 tem coisas muito boas por aí. É isso mesmo. E aí, então, por hoje nós terminamos o nosso programa. Não é um adeus, não é um tchau, é um até breve. Nós nos encontraremos presencialmente. É isso, Verônica? Exatamente. Eu só queria lembrar você que, como nós falamos durante todo o programa, tiveram muitos temas interessantes. Então, se você quiser assistir os nossos programas, se você sentir saudade da gente, se você quiser relembrar algum programa, tá aqui, ó, o link. Você pega a playlist da MCM, do Conectadas, que você vai ver todas as nossas programações disponíveis no canal do YouTube. E muitas outras programações também da PIB de Brasilândia. Então, queridos, ó, que Deus abençoe você e sua casa, que Deus abençoe seu ano de 2023, seus sonhos, seus projetos, sua família, né? Você que está conosco, você que é da PIB de Brasilândia, você que não é, de longe, de perto, que esse programa foi essa, né, ponte que fez a gente alcançar vidas longe. Nós queremos te agradecer muitíssimo pela sua força, pela sua participação, por você estar aqui conosco no chat, mandando feedback, nos encorajando a continuar. E a gente não para por aqui, como eu falei, fecha-se um ciclo, inicia-se outro. Então, meninas, um Feliz Natal, que Jesus Cristo renasça no coração de vocês, no lar de vocês. Então, fiquem com Deus. Um beijo. Conectadas nasceu de uma resposta de Deus para um tempo de distanciamento. Um tempo que precisávamos de um contato, mesmo que à distância e ainda que virtual. Não foi fácil. Tivemos que aprender o novo, enfrentar as câmeras sem nenhuma afinidade com elas. Mas como era a resposta de Deus, Ele não nos deixou só. Enviou pessoas maravilhosas para nos ajudar, inspirando, apoiando, orando, enfim, pessoas que nos ajudaram a ter uma caminhada mais leve. E com um coração grato, louvo a Deus por ter enviado você, que também fez parte da história das Conectadas. Então, Laísa, Aline, Simone, Lígia, Tati, Márcia Amarante, Rose Lacerda, Márcia Cavalcante, Keller, Nancy, Andréia, Cíntia, Emily, Célia e você, Verônica. O meu muito obrigada por acreditarem e juntas termos dado vida ao Conectadas. O meu carinho também às Conectadas que dedicaram seu tempo assistindo, curtindo e compartilhando o nosso programa. Mas agora,
O momento é de estarmos juntas, bem pertinho uma das outras. O Conectadas vai dar uma pausa e vamos enfatizar o presencial. Venha se conectar conosco, de mãos dadas, lado a lado, cuidando e conhecendo mais umas às outras, estando assim mais e mais conectadas.